Nesse exemplo, nós vamos calcular a solução dessa inequação x ao quadrado menos x menos 6 vezes x menos 1 maior do que zero. Bom, para isso a gente vai então determinar então quais são as raízes deste cara aqui, que eu vou chamar de f de x, e quais são as raízes dessa expressão que eu vou chamar de g de x. Tá? Primeira expressão então, que é meu f de x, ela é x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero, que é uma quadrática. Então a fórmula de Bhaskara já dá conta de achar quais são as soluções dessa equação. Tá? Então no caso eu vou ter então que as soluções x1 e 2 dessa equação vão ser menos b. Então menos b vai ser aqui, como eu tenho menos 1, isso aqui vai ser mais 1, mais ou menos a raiz do meu delta, que no caso ele é b ao quadrado, que no caso é 1, menos 4, que vai multiplicar o a, que é 1, e o c, que no caso é menos 6. Tá? Tudo isso dividido por 2a, ou seja, dividido por 2. Então eu tenho duas raízes. Eu tenho duas raízes para essa equação. A primeira vai ser o 1 mais, no caso eu tenho 4 vezes 1 menos 6 vai dar menos 20, mais 24, contando com esse sinal negativo aqui. Então eu tenho uma raiz de 25, que é o próprio 5, dividido por 2. Então isso aqui vai me dar 1 mais 5 dividido por 2, ou seja, a primeira raiz vale 3. Segunda raiz aqui dessa minha equação, x2, ela vai ser 1 menos, eu já sei que a raiz de 25 é 5, então já vou colocar explicitamente essa informação, dividido por 2. Isso aqui vai me dar menos 4 dividido por 2, ou seja, isso aqui é a solução menos 2. Ou seja, eu posso escrever de forma fatorada então que x ao quadrado menos x menos 6, ele é x menos a primeira raiz, e levando em consideração o sinal negativo, x menos a segunda raiz. Aqui, tá? Bom, vamos fazer então, colocar isso na reta real, como é que fica esse cara. Temos que levar em consideração que o a constante a que tem nessa equação quadrática, nessa função quadrática aqui, ela é positiva. Portanto, se a gente colocar os valores aqui de menos, se a gente colocar na reta real menos 2, tá? E aqui o 3, a gente sabe que exatamente nesses dois pontos onde eu estou colocando aqui, para o meu f de x, ele vai ser igual a zero. Tá? Bom, como a concavidade disso aqui como a concavidade desse f de x é positiva, eu sei que ele fica assim. Onde este pedaço e essa função f de x vai dar valores positivos. E aqui eu tenho que essa função vai me dar valores negativos, valores reais negativos. Ou seja, colocando isso aqui, eu sei que, então usando essa informação, eu sei que aqui eu tenho esse cara é positivo, os valores que são menores do que menos 2 são positivos, vão me dar, que se eu abastecer a função com esse f de x com valores que são menores do que menos 2, eu vou ter sempre valores positivos. Entre menos 2 e 3, eu vou ter valores negativos, tá? E aqui, com valores maiores do que 3 até infinito, eu vou ter valores positivos, tá? Por outro lado, a gente tem o g de x. O g de x que é igual, nesse caso, a x menos 1. Que igualando a zero, a gente vê que a raiz dessa equação é em x igual a 1. Então vamos colocar também o nosso varalzinho. G de x, a gente tem isso aqui. Então vou colocar o 1 aqui, que é o zero dessa equação. Tá? Para valores menores do que 1, eu vou ter
que esse cara vai me dar, esse g de x vai me dar valores negativos, e para valores maiores do que 1, eu sei que esse cara vai me dar valores positivos. Bom, vamos analisar agora o produto de f de x por g de x, tá? Ou seja, aqui é a própria expressão que a gente está querendo resolver aí na equação, tá? Então a gente vai pegar aqui. Então a gente vai utilizar. Então vou transpor quais são as raízes, tá? Pois as raízes de cada uma dessas expressões são as raízes também da minha expressão que eu estou analisando, tá? Ou seja, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 3, tá? Bom, e eu vou analisar qual que é o produto de f de x por g de x, ou seja, f de x vezes g de x, aqui com os valores menores do que 2, eu vou ter valores positivos para f de x e negativos para g de x, portanto meu resultado vai estar com valores negativos. Entre menos 2 e 1, eu vou ter valores negativos para f de x e negativos para g de x, portanto eu vou ter valores positivos. E aqui eu vou ter valores negativos, positivos, negativos, e aqui eu vou ter positivos, positivos, ou seja, valores positivos, tá? Bom, a nossa inequação que a gente quer determinar são os valores estritamente maiores do que zero, tá? Ou seja, então eu não vou colocar, não vou pintar aqui a bolinha entre o menos 2, o 1 e o 3, porque esses são os valores que zeram a minha essa expressão, e eu não posso, e eu não quero isso. Eu quero que os valores são positivos, ou seja, maiores que zero. Então, estão situados neste intervalo e no intervalo aqui de 3 que vai até infinito, tá? Ou seja, o resultado então da minha expressão, conjunto solução aqui, ele vai ser os valores excluindo o menos 2, então são os valores que ficam entre menos 2 e 1, excluindo as duas pontas do intervalo, união com os valores que são maiores do que 3, ou seja, entre 3 e mais infinito. E essa é a solução desta inequação.